quero deixar uma mensagem, uma reflexão para os amados ouvintes desta palavra, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo em diante, versículo 1 em diante, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou a uma cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amados, eu quero trazer uma rápida compreensão deste capítulo e desses versículos ao qual nós acabamos de ler, falando do próprio Jesus Cristo, ou o próprio Deus, como homem e Deus, ou seja, 100% Deus e 100% homem, quando ele veio ao mundo. E começamos a analisar esta passagem que Jesus vivia toda a sua vida em constante oração, em constante consagração, em constante perfeição, em constante santidade. E ainda assim, Jesus ele foi tentado pelo diabo. E nos chama a atenção que podemos ver na palavra a qual a Bíblia relata que ele foi conduzido, ou seja, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, o próprio Deus permitiu que ele fosse tentado pelo diabo, mas Deus não o tentou. Deus permitiu, porque tudo o Senhor, ele permite que aconteça. E tudo segundo a sua vontade. E por incrível que pareça, Deus não tenta o homem, mas a permissão, até para Satanás, o diabo, nos tentar e fazer, é com a permissão de Deus. Ora, eu começo a analisar esses versículos, essa palavra, vendo Jesus Cristo, o Filho de Deus, ou o próprio Deus sendo tentado pelo diabo. E a Bíblia nos mostra que a palavra foi usada. O diabo usou, Satanás usou a própria palavra para tentar Jesus Cristo. Ele também, Jesus, ele usou a palavra porque ele é o verbo da vida. Ele é a vida em pessoa. Ele é a própria vida. Então ele usou a sua palavra. Ele expressou a sua palavra para Satanás. Satanás foi derrotado pela própria palavra, que era dele, que estava nele, que é ele. Oh, glória!
Então eu começo a analisar aqui que nós hoje, como igreja do Senhor, que temos o papel de intercessão, de oração, de orar um pelos outros, de interceder um pelos outros. Quando a igreja, muitas das vezes, vê algum irmão prostrado, caído, alguns até, né, pela fraqueza da carne, caindo espiritualmente a cada dia mais e mais, nós temos por costume, em vez de orarmos para que Deus levante aquele irmão caído, para que o Senhor use de misericórdia para com aquele irmão que está prostrado, nós acabamos de, muitas das vezes, de matar. Mas como? Condenando, falando mal. Começamos a falar mal, sabe? Começamos a jogar a pedra, lançar a pedra como aquela prostituta que queriam apedrejá-la em praça pública, porque assim era a lei. Então parece que nós ainda vivemos na lei, parece que ainda estamos na lei. E a Bíblia diz que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que consolam, porque serão consolados. Queridos, temos que analisar que somos seres humanos limitados, ou seja, todos nós somos passivos de erros. Está em pé hoje, mas todos nós podemos cair amanhã. Então precisamos ter cuidado para não acabar de matar, de condenar. Às vezes condenamos dentro da nossa própria família, ou seja, a queda de um filho, o pai não aceita porque o filho caiu e começa a rejeitar o filho porque o filho está nas drogas, o filho está na prostituição. O pai, em vez de orar pelo filho, em vez de interceder pelo filho, porque o diabo não brinca de ser diabo, eu prego muito sobre isso. Satanás não brinca de ser Satanás. A Bíblia diz que, João 10, 9 e 10, que ele veio senão para matar, roubar e destruir. Versículo 9. Mas versículo 10 diz, o Senhor diz, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ora, então o diabo está aí 24 horas do dia trabalhando para derrubar aquele que está de pé, para levar ao fundo do poço aquele que está de pé, e aqueles que muitas das vezes estão de pé, que é para fazer o papel de intercessor, de orar pelos que choram, de orar pelos caídos, por aqueles que estão se desviando, aqueles que estão apagando na fé. Muitas das vezes nós criticamos, porque achamos que já somos um semideus porque oramos. E o nosso papel, queridos, é orar por aqueles que estão sem força, por aqueles que estão no pecado. Porque muitas das vezes, queridos, amados irmãos, essas pessoas precisam da minha oração, precisam da sua oração, eles precisam da nossa intercessão, queridos. E nós não fazemos a nossa parte. Nós queremos a transformação de alguém, quando nós ainda não fomos transformados. Isto é um costume da igreja. Eu falo sobre toda a igreja do Senhor. Toda, seja ela qual igreja for, que ministério for. A igreja precisa voltar a ser igreja. Pregamos bonito, muitas das vezes é muita gente que prega bonito, mas não entende o que prega. Não vive o que prega, porque condena, coloca na cruz. Se o nosso papel é ensinar, falar a verdade e ensinar, mas ensinar com misericórdia, não ensinar com condenação. Então, meus queridos, o diabo, ele é terrível. O diabo, ele trabalha 24 horas. Tem pessoas, irmãos, que só misericórdia. Eu estava assistindo um vídeo ontem de uma senhora que é empregada, tá?
ou podemos dizer secretária do lar, isso na África, e ela começou a olhar para um lado, para um outro, ela estava na cozinha da casa. Eu assisti este vídeo ontem, e ela tirou a sua roupa íntima, colocou um vaso no chão, e ali ela fez, sabe, irmãos, defecou dentro daquele vaso. Ali na cozinha, ela ficou olhando para as câmeras para ver se estava sendo filmada, e ela não viu a câmera que estava de frente a ela, filmando aquela atitude dela, pois a família já estavam cismados. E a primeira vez a gente viu aquela coisa horrível, horrível. Ela tirou, colocou dentro do lixo, de um papel, ali dentro daquele vasozinho, aquela baciazinha, e colocou dentro do lixo ali dentro da cozinha, e pegou aquela jarrazinha e colocou dentro da pia. Outro dia, novamente, ela fez a mesma coisa. Ela veio e urinou dentro de um vaso, como se fosse uma poncheira. Vejam, pegou a poncheira e colocou a urina dentro da pia. E vocês sabem o que é isso, meus queridos? Não passa de uma bruxa. Porque uma pessoa, no seu senso normal, jamais faria uma coisa dessa. E colocou aquela poncheira em cima da pia. Isso é bruxaria. Vocês estão entendendo? Então, meus queridos, o diabo não brinca de ser diabo. Quando eu prego que a igreja é blindada por Deus, sabe? Que a igreja triunfa diante de Satanás. Mas eu falo para a igreja mesmo, meus amados. Eu estou colocando aqueles que estão, sabe, que estão buscando a Deus, que estão se revestindo de Deus. Não é pelo simples fato de dizer eu sou crente, ou que crente, todo aquele que crê em Cristo é crente independente de religião. Seja quem for, se ele crê em Cristo, ele é crente. O diabo também é crente. É a própria Bíblia que diz. Mas ele não é temente a Deus, ele não obedece a Deus. Então, a essas pessoas que ainda não estão na posição, queira ou não, queridos, eles caem nas provas, nas tentações. Então, essas pessoas, elas são dignas do meu amor, da minha misericórdia, porque eu também quero misericórdia de Deus. Como a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, terão misericórdia. Então, queridos, nosso papel não é acabar de matar. O nosso papel, queridos, não é crucificar, condenar, julgar. O nosso papel, queridos, é amá-los. Em vez de falar, sabe, nosso papel é interceder, é amá-los, é orar pelos que choram, orar pelos que estão caídos, pelos que estão prostrados. Este é o papel nosso, é o papel da igreja. Então, queridos, o diabo está aí trabalhando, destruindo pessoas dentro da casa de Deus, se desviando, porque ainda não está entendendo a mensagem da cruz, não estão ainda entendendo a palavra. E este foi o maior exemplo para nós, porque Cristo venceu o diabo, porque Cristo não pecou, e é bem verdade, queridos, que era Deus. Ele veio para isso. Foi o único que não teve pecado e não pecou. Todos nós pecamos, sabe? Todos nós falhamos. Mas cabe a nós, queridos, tá? Orar para que não permaneçamos no pecado. E orar a Deus para que o nosso irmão também não permaneça no pecado, que é o nosso papel como igreja, que intercede, que ora, que evangeliza, que jejua, que vai à casa de Deus, não só por simplesmente ouvir a palavra, mas ir à casa de Deus, irmãos, para deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós, como igreja do Senhor. Porque existe escola bíblica na casa de Deus, para que a igreja verdadeiramente entenda e aprenda a palavra. Então, é necessário, querido, termos cuidado. Quantos são os crentes que estão na casa de Deus, mas não sentem mais a presença de Deus? Não sentem mais a presença do Espírito, irmãos?
Então, queridos, precisamos buscar ao Senhor, nos revestirmos de Deus, para que verdadeiramente possamos suportar os dias maus, para que verdadeiramente possamos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como diz Tiago, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, meus amados irmãos, é necessário que a gente, tenhamos cuidado. Quantos são os lares que estão divididos? Quantos são os lares que está, em vez de amor, está existindo ódio? Filho não fala com pai. Pai não fala com filho. Filho não fala com a mãe. Mãe não fala com filho. Filho na desobediência. Às vezes o pai na desobediência. Mas o que é que está acontecendo? É necessário que cada um de nós, não só também falo para aqueles que oram, que intercedem, mas falo para aqueles que não sentem mais a presença do Espírito Santo, que já ficou com a mente cauterizada e o diabo está enganando. Ele acha que é crente, mas não consegue sair do pecado, não consegue mais lutar contra as tentações, porque a carne já está impregnada no pecado. Ele não consegue nem ver mais o pecado, não consegue mais nem entender o pecado. Então, querido, eu quero falar alguns tipos de grupos de pessoas, que é necessário que a igreja esteja atenta às hostes da maldade, do vil tentador, do diabo. Então, queridos, aquele que está nessa situação do pecado, precisamos nos revestir das armaduras de Deus, entender que estamos impregnados. Aquele que está impregnado pelo pecado está viciado na carne e não consegue sair. Aquele que não consegue sair da masturbação, aquele que não consegue ter uma mulher só, ou aquela que não consegue ter um homem só, aquele que está em adultério, aquela que está em adultério. E não falo só desse tipo de pecado, em todos os pecados, aqueles que compram não pagam, que muitas das vezes até têm condição de pagar, mas não pagam. Aqueles que roubam, que difamam, aqueles que odeiam, aqueles que crucificam. Então, queridos, é necessário termos muito cuidado e orarmos a Deus e pedir a Deus que Ele nos encha do fruto do Espírito, que é a paciência, que é a mansidão, que é a longanimidade, que é o amor ao próximo. Então, quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo, nós não condenamos, nós não criticamos, e às vezes achamos que somos melhor que as pessoas, e muitas das vezes estamos pior do que aquelas pessoas que nós falamos. Nós condenamos, mas estamos praticando o mesmo pecado. Nós falamos mal, estamos na mesma maldade. Então, querido, nosso papel é orar, interceder. A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, querido, temos que ter cuidado e pararmos de criticar, de condenar, porque Deus, Ele é amor, amados. Então, é necessário que o amor de Deus esteja em nós. A misericórdia de Deus esteja em nós, em nome de Jesus. Aquele que está nessa situação, querido, de queda constantemente, não resiste o pecado, porque o diabo trabalha na fraqueza do homem. Ora, Jesus foi levado. A Bíblia diz, queridos, que o diabo se achegou a ele, ao próprio Senhor dos Senhores. O diabo foi ao encontro, aleluia. Ainda o tentou, dizendo, se tu, porque o diabo sabia que Jesus Cristo era Deus. E ele disse lá no versículo 3 de Lucas, capítulo 4, versículo 3, diz, se tu és o Filho de Deus, olha só, manda que estas pedras se tornem pães. Ele usou a palavra para tentar derrubar o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Ele sabe como trabalha para derrubar o homem.
Quantas são as situações que a gente vê de tanto camarada que é tão feio e passa na rua com uma moça bem formosa, bem bonita, bem simpática, sabe? E ele passa ali rindo, feliz daquela moça. Ele usa aquela moça para destruir, acabar com a família daquele cidadão que acha que está abafando, mas porque não está entendendo as coisas de Deus, nem ele, nem a senhora. Porque o diabo trabalha para destruir as famílias, para destruir os lares. Então é necessário que a gente esteja enraizado nessa palavra, porque muitas das vezes ele usa a própria palavra para nos derrubar, para derrubar a igreja, sabe? E você vai ter um entendimento errado da palavra, achando que tudo é certo, que tudo pode, que estamos, sabe, de pé, que podemos julgar, que podemos condenar. Esquecemos de orar, esquecemos de interceder, esquecemos da misericórdia, esquecemos de interceder, de orar, de amar o nosso próximo. E começamos a nos sentar na cadeira de juiz, julgar e condenar, que não é o papel da igreja, julgar nem condenar. O papel da igreja é amar ao próximo, é orar pelo nosso próximo, é orar pelo nosso irmão, é interceder, é a misericórdia de Deus, irmãos. Então qual é o nosso papel? Então o diabo tem usado a própria palavra de Deus para derrubar as pessoas, para nos derrubar. Então a gente vê que tem muita gente dentro da casa de Deus que está morto. Pessoas que estão indo para a casa de Deus, para os cultos, mas não estão sentindo mais a presença de Deus. E muitos, e aqueles que estão, irmãos, na presença do Senhor, muitas das vezes está entristecendo o Espírito Santo. Porque ele está, sabe, condenando, está julgando as pessoas, que não é o nosso papel de igreja condenar ninguém. O nosso papel é nos preocuparmos com os irmãos, aqueles que não apareceram mais na igreja, sabe? O papel da igreja é visitar os nossos irmãos, é orar pelos nossos irmãos, é amar os nossos irmãos. E tem me chamado a atenção, queridos, a igreja do Senhor, eu falei de toda a igreja de Deus, está faltando a essência do primeiro amor. Está faltando, irmãos, em nome de Jesus, não só pregarmos esta palavra, mas vivermos esta palavra. Aleluia. Precisamos viver esta palavra, porque o diabo, Satanás, ele usou a palavra para derrubar Jesus. A própria palavra ele usou, e do diabo, Satanás, ele tem usado a palavra para derrubar as pessoas. Lares que não existe mais amor, lares divididos, onde o filho odeia o pai, onde a filha odeia o pai, onde o filho odeia a mãe, onde a filha odeia a mãe, e assim vai. É isso que o diabo está fazendo. E a igreja, por incrível que pareça, ela começa dentro da família, porque a primeira instituição que Deus criou não foi a igreja. A primeira instituição que Deus criou foi a família. Deus criou primeiro Adão, depois tirou Eva da costela de Adão. Glória a Deus. Então a primeira instituição que Deus criou foi a família. E da família parte do princípio de tudo e todas as coisas, a família. Então, queridos, o diabo trabalha primeiro na família. O diabo trabalha no lar. O diabo trabalha no meio da família, para dividir a família, para colocar ódio no meio da família, sabe? Ódio, divisão, separação, miséria, enfermidade, morte. Satanás, ele trabalha 24 horas para destruir o lar, para destruir a família, porque ele sabe que se ele consegue destruir a família, ele vai conseguir destruir a igreja. Porque a base, o alicerce da igreja não começa na igreja, começa no lar, na família. Oh, aleluia. Então precisamos ter cuidado. O amor tem que nascer em nós, o amor de Deus pela sua palavra. E queridos, veja a situação. No versículo 5, mais uma vez, ele se aproximou de Jesus. E a Bíblia diz que ele o transportou à cidade santa. Veja só que não é brincadeira. Ele o transportou à cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. Ele disse: se tu és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E o que foi que Jesus disse a Satanás? Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Queridos, então é necessário entendermos, irmãos, amada igreja do Senhor, que tem muitas pessoas que não estão entendendo mais, sabe, o que é o pecado, ou se está no pecado. A mente, o vício do pecado. A mente já está tão cauterizada no pecado, irmãos, que ele não consegue mais sair, que ela não consegue mais sair. Muitos têm pregados por aí que não existe mais a maldição sobre o crente. Quando eu trago isso para a palavra, a qual eu ensino muitas das vezes, que a maldição foi quebrada, é bem verdade, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Mas na vida daqueles que verdadeiramente têm essa palavra em seu coração, é necessário entender isso. Mas enquanto não estamos enraizados nesta palavra, vivendo esta palavra, a maldição ainda, irmãos, está sobre a vida do homem, seja ele crente ou não. Mais uma vez eu insisto em repetir, e não tem com que se escandalizar. O diabo também é crente. Crente é aquele que crê. E a Bíblia diz que ele crê que estremece. Então ele é crente. Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então precisamos estar atentos a essa situação. Então é necessário que haja uma reflexão por parte das pessoas. Como é que está a minha vida diante de Deus? Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou saindo para o pecado? Então é necessário que você pare, que você dê uma oportunidade para você mesmo, que você queira sair do pecado. Eu não estou aqui, entendam bem, eu não estou crucificando alguém ou matando, pelo contrário. Eu estou usando de misericórdia, de amor, para com aqueles que estão nessa situação, que não é o meu papel em condenar, não é o meu papel em julgar, mas é o meu papel orientar, ensinar, ajudar, exortar, mostrar o caminho. Este é o papel daquele que se diz ser igreja do Senhor. Então, aquele que está nessa situação, queridos, é necessário, seja você, homem, mulher, não sei, jovem, não sei, mas analisar como é que está a minha vida. Será que eu estou tão viciado no pecado que eu não consigo mais entender que eu estou no pecado? Será que minha carne está tão viciada, minha mente está tão cauterizada? Porque tem aqueles que vivem da profissão da pistolagem, ele mata, todos os dias ele mata, e ganha dinheiro vivendo daquele pecado. A Bíblia diz, não matarás. Mas como ele não conhece a palavra, ele ainda não teve um encontro com Deus, porque ele ainda não conheceu a Deus, não conheceu a sua palavra, então para ele matar é uma simples profissão. A pistolagem, vou matar, vou viver e ganhar bem. Cada vida que eu mato tem um preço. Deputado tem um preço, senador tem um preço, príncipe tem um preço, governador tem um preço, gari tem um preço, gerente tem um preço de banco, e assim vai. Então, queridos, a mente dele está tão cauterizada no pecado que para ele é normal, é uma profissão viver daquilo. Tem uns que estão no pecado da prostituição, do adultério, que todos os dias ele comete adultério, ele comete o pecado, porque para ele já é normal, ele não sente mais a presença de Deus. E o diabo vai trabalhando, assim como o diabo tentou fazer com o próprio Deus, com o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, tentou fazer com que Cristo pecasse. Ora, se ele fez com o próprio Deus, quanto mais com o ser humano que é mortal, que é limitado. Então é necessário analisarmos como é que está a minha vida, se eu posso resistir. Por isso que Tiago diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é necessário achegarmos a Deus, para que Deus se achegue a nós, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então é necessário que a gente analise, que o homem analise, mas não é papel da igreja, daqueles que estão de cima, aqueles que estão de pé,
espiritualmente falando, que ele tem o direito de condenar, que ela tem o direito de julgar, ou de condenar, ou sentar na cadeira de juiz. Porque coitado daquele que se senta na cadeira de juiz, porque serão julgados como juiz. Você sabe, já pensou que é um juiz? Aquele que se diz ser juiz, ser condenado e julgado por ser juiz. Então é uma situação que nós temos que ter cuidado. O amor de Deus tem que estar em nós. A misericórdia de Deus tem que estar em nós. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de condenar ninguém. O papel da igreja não é condenar. O papel da igreja não é julgar ninguém. O papel da igreja não é ser melhor do que aqueles que ainda não conheceram Jesus. Pelo contrário, o papel da igreja é buscar aqueles que ainda não conhecem Jesus. O papel da igreja é aquele. O papel da igreja é de buscar aqueles que ainda não conhecem a Deus nem a sua palavra. Então, se a igreja se condenam, julgam internamente, mutuamente, entre si, entre os irmãos, ora, e aqueles que estão fora da igreja, que ainda não conheceram a Deus, como é que vai ser? Veja a situação. Onde é que está a misericórdia de Deus? Onde é que está o amor de Deus na vida dos cristãos? Eu falo de religiões, irmãos. Eu falo para todo aquele, você que é católico, aquele que se diz espírita, que tem Deus, aquele que diz que é cristão, católico, que diz que tem Deus, aquele que é protestante, evangélico, que diz que tem Deus, mas não age pela palavra. Aquele que sou católico, eu creio em Jesus, mas cadê a palavra? É necessário que aquele que diz que conhece a Deus, que viva essa palavra. Acredito que os amados ouvintes dessa mensagem estão entendendo. Então não temos que condenar ninguém, que julgar ninguém, mas temos que ter misericórdia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E o bom é que a Bíblia diz que o homem cai e Deus coloca de pé por causa do seu amor e da sua misericórdia. Assim foi comigo, assim foi com você que está de pé. Então, queridos, temos que ter misericórdia e pedir que Deus venha e resgate essas vidas. E o diabo não desistiu. Ele fez a primeira tentativa com o Senhor. Na segunda, ele levou Jesus à cidade santa. E a Bíblia diz que ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E sabe o que foi que Jesus disse para Satanás? Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, queridos e amados ouvintes dessa palavra, não podemos vencer ao diabo pelas próprias nossas forças. O homem não vence a Satanás, independente da sua religião, seja lá qual for. O ser humano, ele não vence ao diabo por simplesmente achar que ele é bom, que ele doa a esmola, que ele faz doação, que ele não mata, ou que ele não rouba. Ele não vence o diabo por simplesmente fazer boas obras, porque isso é uma obrigação do homem. Fazer boas obras. O homem só vence o diabo, a Satanás, se for pela palavra de Deus. Porque foi essa a alternativa do próprio Senhor, o próprio Deus, ele usou a sua palavra. Porque ele é a palavra, ele é o verbo da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que comer deste pão não terá fome. Aleluia. Então, queridos, só vencemos o diabo se for pela palavra, pela leitura da palavra, pela meditação da palavra, pela reflexão da palavra. Usando a palavra é que vencemos a Satanás. E foi assim que Jesus combateu a Satanás, usando a palavra. Glória a Deus. Mas o diabo ainda não desistiu. Eu costumo dizer que o diabo não desiste do homem. Assim como Deus não desiste da sua igreja, assim como Deus não desiste do homem, pode ser o pior homem que for, porque eu não tenho que me achar melhor que um assaltante. Ninguém é melhor que um assaltante diante de Deus. Ninguém é melhor do que aquele que adulterou, como eu tenho falado desde o princípio, que nós temos por costume se achar melhor que alguém.
porque estamos de pé, porque oramos, porque vamos para a igreja. Então, seja lá qual for, então nós nos achamos melhor do que aquele que está no vício da cachaça, aqueles que estão na maconha, nas drogas. Então achamos que aquelas pessoas estão ali porque quer. Não entendemos que existe o reino espiritual, irmãos, que é terrível, que é horrível. Então começamos a condenar, começamos a julgar e nos achamos melhor que o prostituto, nos achamos melhor que o ladrão, melhor que o assaltante, nos achamos melhor que o pistoleiro, que aquele que estuprou, tá? E não somos diante de Deus, porque aquele que estuprou, se verdadeiramente ele se arrepender, ele terá perdão. E não seremos melhor que ele no céu, seremos igual a ele, porque a misericórdia de Deus é para todos. Oh, glória! A graça de Deus, que é Jesus Cristo, ela veio para todos os homens, seja ele prostituto, seja ele ladrão, seja ele, sabe, seja lá o que for, o matador. A misericórdia de Deus é para todos os homens, porque Jesus não veio buscar aqueles que são bons, entre aspas, que se acham bons. Jesus veio buscar os perdidos, os prostitutos, os pistoleiros, aqueles que são viciados nas drogas, na cachaça, aquele que já estuprou, aquele que já matou 100, aquele que, sabe, aquele que matou até o próprio pai, que matou a mãe. Se ele se arrepender verdadeiramente, ele será salvo. Oh, glória! Porque todo homem é mau, diz a Bíblia. Ninguém é bom, ninguém se acha melhor que ninguém. Ninguém tem o direito de condenar ninguém, porque temos a mania de nos acharmos melhor que as pessoas. Eu quero que você que está ouvindo essa palavra, reflita. Como está a sua vida? Você está se achando melhor que alguém? Você tem julgado, tem condenado na sua casa, no seu lar, com os seus amigos. Você tem condenado as pessoas, julgado as pessoas, porque você se acha melhor que alguém. Então reflita que você está na mesma situação enquanto você viver. Oh, glória a Deus! Mas o diabo não desiste. A Bíblia diz que ele novamente voltou a Jesus. Glória a Deus. Novamente ele transportou, a Bíblia diz, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E Satanás disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quantas são as pessoas que têm matado por causa de dinheiro? Filhos que têm matado pai e mãe por causa de herança. Quantos são as famílias que têm se destruído por causa da ambição? Tenho certeza que vocês acompanharam na televisão aquela filha que contratou o namorado, o irmão do namorado, e matou o pai e a mãe. E muitos julgaram aquela filha. Muitos condenaram. Acredito eu que 90% da população brasileira condenou aquela jovem, que não é papel do homem condenar aquela jovem, mas condenaram. Matou o pai e a mãe para ficar com a fortuna. Mas a Bíblia diz que ainda que esta vier ao arrependimento, ela terá salvação, porque Deus é misericórdia, Deus é amor. E a Bíblia diz, irmãos, que para todo pecado há perdão. Só não um pecado que não há perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos ouvintes dessa reflexão, não é o meu papel, não é o seu papel condenar ninguém, não é o seu papel julgar ninguém, porque você não é melhor que ninguém. Não se ache melhor que ninguém. E aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Pode ser você, sabe, um simples cristão, pode ser você pastor, pode ser você padre, pode ser você bispo, pode ser você o papa, pode ser você pastor, pode ser você bispo, pode ser reverendo, pode ser o que for. Se você não se arrepender verdadeiramente, aleluia, glória a Deus, aleluia, você será julgado igual a qualquer um. Todo homem diante de Deus é igual. Ninguém é melhor que ninguém. Amados, vocês se lembram daquele malfeitor, quando Jesus foi crucificado?
E ele estava num monte. Aleluia. No centro estava Jesus crucificado. À direita, um malfeitor. À esquerda, outro malfeitor. O malfeitor da direita o condenava e dizia: tu não és o Filho de Deus? Você não ressuscitou as pessoas? Por que não sai daí desta cruz? A Bíblia diz que veio um corvo e arrancou um olho daquele malfeitor. Aleluia. Mas o malfeitor da esquerda o repreendeu e disse: por que falas tal coisas? Nós estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Nós roubamos, nós fizemos o mal. Mas este homem nada de mal fez. E a Bíblia diz que ele olhou para Jesus, o malfeitor, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus disse: ainda hoje, oh glória, estarás comigo no paraíso. Queridos, aquele malfeitor não veio à memória do Senhor que ele fez, porque Deus não lança em rosto os meus pecados, os seus pecados. O que você fez há 10 anos atrás, o que você fez há 5 anos, há 2 anos, há 1 ano, a semana passada, Jesus não lança em rosto, ele apaga. E a sua palavra diz, porque ele diz: eis que todos os teus pecados hoje lanço no mar do esquecimento e deles não me lembro mais. Jesus não lança em rosto, irmãos, e houve perdão para o pecado daquele, aleluia, malfeitor. Então é necessário, queridos, que nós entendamos como é que estão as nossas vidas diante do Senhor. E aquele, querido, você que está nessa situação, levante-se, reflita, reaja. Não aceite Satanás desgraçar com a sua vida. Eu não estou condenando nem julgando, mas é um conselho que você reflita como é que você pode sair dessa situação. Peça socorro ao Senhor. O Senhor diz lá em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo: venham a mim, você que está numa situação sem força mais. Você não consegue mais vencer o mal, você não consegue vencer o pecado. A sua vida está uma desgraça, a sua família está uma desgraça, as portas estão fechadas. Você não consegue vencer. Você está numa situação de miséria, lamentável, desempregado. Está esperando algo, mas você não tem força para vir a mim. Jesus está dizendo: vinde a mim todos vós que estáis, olha só, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, querido, o caminho para vencermos todas as labutas desta vida, ou seja, todas as batalhas desta vida, para vencer o pecado, para vencer o cansaço, para vencer a angústia, para vencer a tristeza, é buscar ao Senhor, é ler esta palavra, refletir, meditar nesta palavra, porque o diabo, ele não desiste. Existem bruxos por aí, bruxarias, macumbarias, pessoas que estão trabalhando 24 horas para destruir com os teus sonhos. E se você não estiver verdadeiramente alicerçado nessa palavra, na Bíblia Sagrada, que é a bússola de todo aquele que crê em Cristo Jesus como Filho de Deus, se não tiver alicerçado, aleluia, ele vem de mal, vai de mal a pior. E a tendência é cada dia mais e mais piorar. Então nós vencemos pela palavra, assim como Jesus venceu o diabo pela palavra. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aí vem o final. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. A palavra de Deus, queridos. O meu papel, o seu papel é ajudar, levantar, orar, interceder por aqueles que estão caídos, que estão sem força, que estão sem ânimo para ir à casa de Deus, para ir à igreja do Senhor. O nosso papel como igreja, e eu falo para toda a igreja, para você que está assistindo este vídeo,
seja você da Assembleia de Deus, seja você da Batista, seja você da Pentecostal, não sei o nome, existem muitas pentecostais, também existem muitas assembleias, sabe, muitas batistas, tá? A divisão de ministério, tá? Então você, Deus é amor universal, queridos, o seu papel é usar de misericórdia para com o seu próximo, é amar o seu próximo, é orar pelo seu próximo, é interceder pelo seu próximo, seja você quem for, de que denominação for ou religião for. Não sei se você é católico, qual é a sua religião, não sei, mas o seu papel é amar o seu próximo, é ter misericórdia do seu próximo, é não julgar o seu próximo, sabe? Então esse é o papel daqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. Glória a Deus. Então o diabo tem trabalhado usando de bruxaria, macumbaria, feitiçaria para destruir as famílias, para destruir os lares, e as pessoas não estão se vigiando. Pessoas que se dizem cristãs, todo dia ele dorme e se acorda, o pensamento dele é a prostituição, o pensamento dele é fazer o mal, e ele não se ajuda em se esforçar para dizer: eu vou deixar, eu quero Cristo, eu quero a minha família, eu quero Deus. Mas ele tem um prazer, irmãos, por causa da impregnação na carne, do pecado, o vício. Queridos, a libertação só encontramos em Cristo, pela sua palavra. Como diz lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra, como foi falado aqui em Lucas 4. Jesus venceu o diabo por ele mesmo, ou seja, a palavra, o verbo que se fez carne, o próprio Cristo que é a palavra. Então só vencemos o diabo, só somos libertos pela palavra. Aleluia. Em João ainda, capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, se ele verdadeiramente liberta o homem, verdadeiramente ele é livre, porque existe falsa libertação. Pessoas que falam que foi liberto e não foi. Então, é necessário termos cuidado. Então, querido, eu quero finalizar essa palavra, mas falando sobre esses dois grupos: aquele que julga, condena, que não ama, que não tem misericórdia, que se acha melhor que alguém, e aqueles também que estão na situação do pecado, caído, e não muda também, porque não quer mudar, sabe? E você não vai vencer o diabo, você não vai sair disso, enquanto você não buscar a Deus. Tomaram atitude, como o filho pródigo, pediu a herança ao pai, foi para o mundo, gastou tudo na prostituição, gastou tudo com as coisas do mundo. Depois ele se arrependeu e voltou para o pai. Então é necessário que você reflita e volte para o Senhor, que tome esta palavra em seu coração e queira mudança de vida, e queira mudar a sua vida. É necessário um arrependimento, mas o arrependimento tem em você, dá uma oportunidade para você mesmo. O que foi que eu fiz? O que é que eu tenho feito? Estou perdendo minha família, estou perdendo meus amigos, estou perdendo minha esposa, ou estou perdendo meu esposo, ou sei lá, quem é você? Se é homem, se é mulher, reflita. Como é que está a sua vida? Você pode resistir ao diabo. Você pode, mas você só vai vencer a Satanás se for pela palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus tenha falado nesta manhã ao seu coração. A você que está de pé e que acha que pode julgar, que pode condenar, que está se achando, sabe, que pode julgar, que pode sentar na cadeira de juiz. Cuidado para não sentar na cadeira, aleluia, de réu. Então não podemos sentar na cadeira de juiz para julgar ninguém. Só Deus pode julgar. Aleluia. Só Deus vai condenar e pode condenar. Glória a Deus. Ninguém pode ter o direito de condenar ninguém. O nosso papel, seu cristão, é amar o seu próximo, interceder pelo seu próximo, orar pelo seu próximo, ter misericórdia do seu próximo. Quantos são aqueles que julgam, sabe? Pastores que têm filhos desviados, sabe? Que têm filhos
sabe, homossexuais. Quantas são as pessoas que têm julgados, pastores que têm filhos desviados, irmãos que têm filhos, sabe, na prostituição, desviados, do homossexualismo, sabe, e fica aquela briga dentro da própria igreja, um condenando o outro. Igreja que tem 2.000 pessoas, 3.000, grandes igrejas por aí. A palavra é pregada e as pessoas não deixam essa palavra entrar no seu coração. Então precisamos voltar ao primeiro amor. Reflita, você, independente da sua igreja, da sua religião, reflita. Busque melhorar diante do Senhor, mas com misericórdia e com amor ao seu próximo, vivendo esta palavra. E você que está na situação, irmãos, de vício da carne, da impregnação da carne, do vício do pecado. Não sei qual é o seu pecado, Deus sabe e você sabe, e o diabo também sabe. Mas cabe a você, como diz Tiago, achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resista, resista, meu querido, resista, lute com todas as forças. Fuja do caminho mau, corra, corra, em nome de Jesus. Cabe a você resistir e determinar, eu não quero. Leia a Bíblia, reflita, querido, na Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a graça de Deus, aleluia, esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que o amor, a misericórdia de Deus esteja as vossas vidas, sobre as vossas famílias, em nome de Jesus. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, que vá à igreja, mas não vá só por ir. Abra o seu coração quando adentrar na casa de Deus. Abra o seu coração e diga: Deus, fale comigo. E peça ao Deus Todo-Poderoso que trabalhe no seu coração, que muda a sua vida. Não espere mudança nas pessoas. Não espere transformação nas pessoas. Peça a Deus mudança na sua vida. Peça a Deus transformação na sua vida. Peça a Deus libertação na sua vida. Porque quando você julga alguém, quando você condena alguém, você está precisando de libertação e de transformação. Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, eu quero orar, Senhor, por este Senhor, por esta senhora, por esta família, Deus, que se encontra em uma situação bem parecida com o que foi falado e foi pregado, Senhor, refletido nesta palavra. Que o Senhor trabalhe, possa trabalhar neste lar, Senhor, nesta família, trazendo libertação, Senhor. Liberte esta mãe, liberte este pai, Senhor. Liberte, meu Deus, este filho, esta filha, Senhor. Que toda astuta cilada do diabo neste lar, Senhor, sejam repreendidos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, entra neste coração, no coração deste pai, desta mãe. Talvez o pai, Senhor, que esteja amarrado, aprisionado pelo pecado, Senhor. Talvez esta mãe, Senhor, também que está sofrendo e não consegue vencer, Senhor. Ou este filho que está, Senhor, sendo usado por Satanás para trazer discórdia no lar, Senhor. Para trazer tristeza no pai, tristeza ao coração da mãe, Senhor. Por causa desse vício da cachaça, das drogas ou da prostituição, Senhor, não sei. Tu sabes, ó Deus. Senhor, trabalha neste lar, trazendo libertação, Senhor. Trazendo união, Senhor, e amor a esta família. Pai, eu te louvo e te glorifico, Deus, em nome de Jesus, e declaro neste dia vitória para esta família. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, eu entrego esta família em tuas mãos, declarando libertação, salvação, Senhor, transformação de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê, digam amém, Jesus. Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Fique com o Senhor. Deus abençoe.